Meu nome é Fernanda, tenho 21 anos, moro em Recife, e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida, apesar de algumas dores, era construída sobre uma base sólida de amor. Sempre fui descrita como uma mulher alegre, aquela que está sempre pronta a estender a mão, ajudar, sorrir mesmo nos dias mais pesados. Eu mesma dizia que tinha aprendido isso com o meu pai. Ele, Ronaldo, é o exemplo de homem generoso, trabalhador, que nunca negou apoio a ninguém. Trabalha como gerente em uma loja de material de construção. Mesmo cansado, sempre arrumava tempo para brincar comigo, me aconselhar e mostrar que, apesar das dificuldades, a gente deve buscar o lado bom da vida. A ausência da minha mãe, Sônia, sempre foi um ponto dolorido. Ela morreu no dia em que eu nasci, durante o parto. Cresci ouvindo histórias sobre como ela era bonita, inteligente, mas também temperamental e complicada. Meu pai raramente falava muito sobre ela, mas eu percebia que havia uma mistura de dor e amor em cada lembrança. Desde pequena, eu me apeguei à ideia de que ele tinha sacrificado muita coisa para me criar sozinho, e isso me fez sentir uma gratidão infinita. Também tinha uma relação próxima com meu avô, Otávio, pai do meu pai. Ele já está com 61 anos, cabelos brancos e uma energia que sempre me encantou. Cresci ouvindo histórias de que, na juventude, ele tinha sido muito mulherengo, dono de bar, sedutor, alguém que nunca deixou de viver intensamente. Minha avó Magda, sua esposa, sempre foi discreta, suportou muitas traições dele, e com o tempo parecia ter aceitado esse fardo em silêncio. Eu, de verdade, nunca julguei muito, porque para mim, Otávio sempre foi aquele avô carinhoso que trazia doces, que ria alto e dizia ter orgulho de mim. Foi nesse cenário que aconteceu o que mudaria completamente minha vida. Estávamos em uma festa de família, uma daquelas confraternizações de aniversário em que todos se reúnem, crianças correndo, adultos conversando alto, música tocando ao fundo. Eu tinha acabado de entregar o curso de fisioterapia e estava feliz de poder contar as novidades, de planejar meu futuro. Tudo parecia tão normal, tão cheio de calor humano, até que uma conversa atravessou meus ouvidos como um raio. Eu estava passando pelo corredor, indo buscar mais refrigerante na cozinha, quando ouvi duas das minhas tias paternas conversando em voz baixa. A princípio não dei muita importância, mas uma frase me fez congelar. Ronaldo sempre foi corajoso de assumir a Fernanda, mesmo sabendo que ela não era dele. Meu coração disparou. Eu fiquei parada, sem respirar, com medo de estar ouvindo errado. Mas a outra tia respondeu. É verdade, e ainda mais sabendo que o verdadeiro pai dela era o próprio Otávio. Imagina a vergonha se isso tivesse vindo à tona naquela época. Eu senti minhas pernas tremerem. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu avô era o meu pai biológico. Aquilo não fazia sentido. Eu queria acreditar que era apenas fofoca, alguma coisa distorcida, mas a clareza com que elas falavam me cortava como faca. Fiquei escondida, ouvindo o pouco que consegui captar. Elas falavam que todo mundo da família materna sabia, que o Ronaldo havia descoberto tarde demais, mas que preferiu criar a filha da esposa para não destruir o casamento e para não deixar a criança desamparada. Minha mãe, que sempre foi descrita como uma mulher difícil, tinha tido um caso com Otávio. E eu era fruto desse caso. Voltei para a sala com a bandeja de refrigerantes como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim um turbilhão crescia. Olhei para meu pai, que ria conversando com meus primos, e senti uma mistura de amor e pena. Olhei para meu avô, que contava piadas alto, e pela primeira vez, aquele carinho que eu sentia deu lugar a uma repulsa amarga. Naquela noite, deitei no meu quarto sem conseguir dormir. A imagem da minha mãe, que eu nunca conheci, se misturava ao rosto do meu avô e as lágrimas que não paravam de descer. Minha vida, que até então parecia clara e cheia de sentido, se tornará um emaranhado de mentiras. Eu sabia que precisava de respostas, mas ao mesmo tempo, temia ouvir aquilo da boca das pessoas que mais amava. Foi assim que, em meio à dor e à revolta, decidi que no dia seguinte procuraria a família da minha mãe. Se havia alguém que poderia confirmar ou negar essa história, era minha avó materna. E eu precisava, a qualquer custo, da verdade.
Na manhã seguinte àquela festa, acordei com os olhos inchados e o coração apertado. Passei horas revirando na mente a conversa que tinha ouvido. Eu queria acreditar que era mentira, que minhas tias estavam inventando uma história qualquer, mas a segurança com que elas falaram não me deixava espaço para dúvidas. Levantei decidida. Precisava ir atrás da família da minha mãe. Sempre tive contato com eles, mas não era tão próxima quanto gostaria. Depois da morte dela, a convivência ficou mais distante, talvez por dor, talvez por falta de costume. Minha avó materna, Dona Elsa, sempre me tratou com carinho, mas com certa reserva. Era como se o olhar dela carregasse um segredo que eu nunca consegui decifrar. Peguei um ônibus até a casa dela, em um bairro antigo do Recife, onde cada rua parecia carregar lembranças de outra época. No caminho, sentia meu estômago embrulhar. Eu ensaiava perguntas, imaginava respostas, mas nada me prepararia para o que viria. Chegando lá, fui recebida com aquele sorriso doce que ela sempre oferecia, embora cansado pelos anos. Entrei, sentei-me no sofá e não consegui fingir normalidade. A ansiedade me corroía. Respirei fundo e soltei de uma vez. Vó, me diz a verdade. O Otávio é meu pai biológico. A expressão dela mudou na mesma hora. O sorriso sumiu. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou disfarçar, mas a mão tremia ao ajeitar o lenço no colo. Ficamos alguns segundos em silêncio, que pareceram eternos. Quem te contou isso, menina? Ela perguntou, a voz embargada. Eu ouvi minhas tias conversando ontem. Elas falaram que meu pai, o Ronaldo, não é meu pai de verdade. Falaram que a senhora sempre soube. Eu preciso saber se é verdade. Dona Elsa suspirou fundo, abaixou a cabeça e balançou lentamente. A cada gesto dela, meu coração se apertava mais. É verdade, Fernanda. Sua mãe, a Sônia, ela teve um caso com o Otávio. Todos nós sabíamos. O Ronaldo só descobriu quando já estava muito perto de você nascer. Mas, mesmo assim, ele decidiu ficar. Ele não queria te abandonar, não queria que você crescesse sem pai. As palavras bateram em mim como marteladas. Eu já imaginava, mas ouvir da boca da minha avó foi como ter um peso enorme caindo sobre o peito. Ela continuou, com a voz baixa, como quem confessa um pecado guardado há anos. Sua mãe era muito difícil, minha filha. Era bonita, sedutora, e gostava de provocar. Nunca respeitou muito o casamento. Quando conheceu Otávio, as coisas fugiram do controle. Ela não se arrependeu. Na verdade, dizia que não precisava se arrepender de nada. O Ronaldo sofreu muito, mas te amava demais para te rejeitar. Fiquei em silêncio, tentando processar. Minha mãe, que eu sempre imaginei como uma mártir por ter morrido no parto, agora se transformava em uma mulher capaz de trair o marido com o próprio sogro. O sangue fervia nas minhas veias. E ninguém nunca me contou. Perguntei, com a voz embargada. Vocês todos sabiam e me deixaram crescer acreditando em uma mentira. A gente queria te proteger, respondeu minha avó. Você era só uma criança. E depois cresceu tão feliz com o Ronaldo. Achamos que não valia a pena abrir essa ferida. Proteger. Essa palavra me deu náusea. Eu não precisava de proteção. Eu precisava da verdade. Olhei nos olhos dela, cheios de lágrimas, e senti uma mistura de raiva e compaixão. Saí da casa da minha avó sem olhar para trás. Caminhei pelas ruas sem rumo, sentindo a cidade girar ao meu redor. Recife, que sempre foi palco das minhas memórias felizes, agora parecia me sufocar com segredos que todo mundo, menos eu, carregava. Dentro de mim, só havia uma certeza. Eu precisava ouvir meu pai. Precisava olhar nos olhos de Ronaldo e saber dele, do homem que sacrificou tudo para me criar, o que realmente aconteceu. Eu devia isso a ele, e a mim mesma. Voltei para casa sem conseguir pensar em outra coisa além de Ronaldo. Ele era o meu pai em todos os sentidos possíveis. O homem que segurou minha mão nos primeiros passos, que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou quando entrei na faculdade. Mas, agora, eu precisava encarar o fato de que, biologicamente, ele não era meu pai. Passei a tarde inteira ensaiando como começaria a conversa. Eu sabia que iria doer nele,
mas doía em mim também. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei-o sentado na varanda, ainda de uniforme da loja, olhando para a rua como quem busca um descanso depois de um dia cansativo. Aquele homem que eu sempre admirei, de repente, parecia carregar um peso que eu nunca tinha visto antes. Sentei-me ao lado dele e respirei fundo. Não havia mais volta. Pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, mas atentos. Eu ouvi minhas tias conversando. Depois fui falar com a família da mamãe. Me disseram que você não é meu pai biológico. Me disseram que o meu verdadeiro pai é o vovô Otávio. É verdade. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ronaldo baixou a cabeça, esfregou o rosto com as mãos e, quando ergueu novamente, os olhos estavam marejados. Eu sempre soube que um dia você descobriria. Ele murmurou. Mas eu queria que fosse de outra forma. Meu coração disparou. As lágrimas escorriam do meu rosto antes mesmo de eu perceber. Então é verdade. Ele assentiu devagar, com um suspiro longo, carregado de dor. Fernanda, eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Quando descobri que a Sônia estava grávida, eu tinha certeza que você era minha filha. Eu estava feliz, apesar das dificuldades. Só que no 7º mês de gravidez eu descobri a verdade. Descobri que ela tinha se envolvido com meu próprio pai. A voz dele falhou. Viu quanto era difícil para ele reviver aquilo. Eu fiquei destruído. A Sônia não se arrependia. Não se importava com o que estava acontecendo. Ela me tratava mal. Me desprezava muitas vezes. Mas eu a amava, Fernanda. Eu era cego de amor por ela. E quando vi você nascer, quando ouvi seu choro, eu soube que não importava o sangue, não importava a traição. Eu não ia deixar você sem pai. As lágrimas deslizavam pelo rosto dele, e cada palavra rasgava meu peito. Eu decidi que seria o seu pai, que você nunca iria carregar o peso da escolha deles. E, de verdade, nunca te vi como nada além da minha filha. Eu dei o meu melhor, mesmo sabendo que aquele homem, o meu próprio pai, tinha destruído tudo. Eu queria abraçá-lo, mas ao mesmo tempo a raiva ainda queimava dentro de mim. Por que você nunca me contou? Perguntei, entre soluços. Porque eu queria te poupar. Queria que você tivesse uma infância limpa, sem mágoas, sem sentir vergonha de quem te trouxe ao mundo. Eu suportei esse peso sozinho para você ser feliz. Olhei para aquele homem que, apesar de não ser meu pai de sangue, tinha sido muito mais do que qualquer outro jamais seria. E me veio um misto de gratidão e revolta. Ele carregou um fardo enorme em silêncio, enquanto eu crescia na ignorância de uma verdade que parecia se esconder em cada olhar, em cada silêncio. Ronaldo chorava abertamente. Eu nunca o tinha visto tão frágil. Eu só espero que você nunca duvide do quanto eu te amo, minha filha. Porque, para mim, você sempre será minha menina. Nada muda isso. Meu peito doía de tanta emoção. Mas, mesmo assim, havia uma sombra que não me deixava em paz. Eu precisava ouvir de Otávio. Precisava confrontar aquele homem que, além de me enganar como avô amoroso, tinha sido capaz de trair o próprio filho. Naquele momento, jurei a mim mesma que não descansaria até encarar Otávio e arrancar dele a verdade nua e crua. Eu não era mais a menina alegre que ele embalava no colo. Eu era uma mulher tomada pela fúria de uma vida inteira construída sobre mentiras. Nunca pensei que teria coragem de encarar meu avô. Durante anos ele foi meu porto seguro nas festas de família. Aquele que me fazia rir alto com histórias exageradas, que me enchia de orgulho quando dizia que eu seria uma grande profissional. Mas, depois de tudo que descobri, esse homem se tornou a personificação da mentira e da covardia. Passei a noite em claro, pensando em como faria. Eu não queria mais viver com essa sombra. Eu precisava olhar nos olhos dele e ouvir da boca dele quem ele realmente era. No dia seguinte, tomei coragem e fui até a casa dele. Magda, minha avó, me recebeu na porta com aquele olhar cansado, marcado pelos anos de infidelidades engolidas em silêncio. Quando perguntei por Otávio, ela hesitou, mas acabou me deixando entrar. Ele estava na sala, sentado confortavelmente, como se o mundo sempre tivesse que girar ao redor dele. Oi, Fernanda, disse ele,
abrindo um sorriso. Que surpresa boa! Aquela expressão me revoltou. Como alguém tão cínico podia sorrir para mim depois de tudo? Sentei-me em frente a ele, sem devolver o sorriso. Eu sei de tudo, Otávio. Sei que você não é apenas meu avô. Você é meu pai biológico. O sorriso sumiu, mas não houve choque. Não houve vergonha. Apenas um ar de tédio, como se estivesse cansado de manter a farsa. Ah, então você descobriu, respondeu, com frieza. Achei que levaria mais tempo. Minhas mãos tremiam. Eu esperava lágrimas, arrependimento, qualquer sinal de humanidade. Mas o que encontrei foi apenas indiferença. Como você pode falar assim? Você destruiu a vida do meu pai, traiu o seu próprio filho. E ainda me deixou crescer acreditando em uma mentira. Ele cruzou os braços, inclinou-se para trás na poltrona e disse, com um ar quase debochado: Sua mãe me quis, Fernanda. Foi só isso. Ela era bonita, sedutora, e eu nunca resisti a uma mulher que me olhava daquele jeito. Foi apenas mais um caso, como tantos outros. Não há nada de extraordinário nisso. Senti meu estômago embrulhar. Ele falava do caso com minha mãe como quem comenta uma partida de futebol, sem emoção, sem peso. Eu nunca te vi como filha, continuou, e nem vou ver. Você é filha do Ronaldo. Ele quis assumir. Eu não. Eu nunca pedi para ser pai de ninguém além dos meus filhos legítimos. A cada palavra, eu sentia o ódio subir como um incêndio dentro de mim. Aquele homem que me embalava quando criança, que me dizia que eu era especial, agora cuspia verdades cruéis sem nenhum remorso. Levantei-me, tomada pela raiva. Me aproximei dele, sem pensar duas vezes, estapeei seu rosto com toda a força que consegui reunir. O som ecoou na sala e, por um segundo, até o silêncio pareceu me apoiar. Você não é meu avô, não é meu pai, não é nada além de um homem egoísta, podre e frio. Gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você foi capaz de trair o próprio filho e depois viver como se fosse o avô carinhoso. Você é um monstro, Otávio. Ele levou a mão ao rosto, surpreso com a minha reação, mas não respondeu. Ficou apenas me olhando com um ar de quem não se importava. Virei as costas e saí daquela casa sem olhar para trás. Cada passo que dava, sentia que uma parte de mim queimava em fúria, mas ao mesmo tempo algo se libertava. Eu tinha encarado a verdade. Eu tinha visto a face cruel do homem que me enganou a vida inteira. Naquele instante, soube que nunca mais pisaria naquela casa, nunca mais me permitiria ser enganada por aqueles sorrisos falsos. Eu já não era mais a neta alegre de Otávio. Eu era a filha de Ronaldo, a filha de um homem que, apesar da dor, escolheu o amor. Mas ainda havia algo a ser feito. Eu não poderia simplesmente carregar esse segredo sozinha. Minha família inteira precisava saber quem era Otávio de verdade. Depois do confronto com Otávio, voltei para casa com a cabeça latejando. As palavras frias dele ainda ecoavam na minha mente, como se estivessem gravadas em fogo. Nunca pensei que alguém pudesse ser tão cruel, tão indiferente à própria família. Eu havia perdido o chão quando descobri a verdade, mas ao encará-lo percebi que, na verdade, eu nunca tive chão algum. Tudo em que eu acreditava tinha sido construído sobre areia movediça. Naquela noite, sentei-me com Ronaldo. Ele percebeu a raiva nos meus olhos e perguntou o que eu havia feito. Contei tudo, palavra por palavra, desde a frieza de Otávio até o tapa que eu dei. Ele apenas chorou em silêncio. Não me repreendeu, não me pediu calma. Apenas disse que entendia. E foi nesse momento que eu soube. Por mais que meu sangue me ligasse a Otávio, meu coração sempre pertenceria a Ronaldo. A vida em Recife já não parecia ter o mesmo sabor. Cada rua, cada encontro de família me lembrava da mentira que todos sustentaram durante anos. Decidi, junto com meu pai, que era hora de recomeçar. Ele havia recebido uma proposta para mudar-se para Olinda, mais perto do trabalho, e eu decidi acompanhá-lo. Seria uma nova vida, longe da sombra sufocante de Otávio. Mas eu não podia partir sem antes deixar a verdade exposta. Passei dias escrevendo uma carta, longa, dolorosa, mas necessária. Enderecei-a a todos os filhos e noras de Otávio, aqueles que,
De uma forma ou de outra, escolheram fechar os olhos para a verdade durante tanto tempo. Na carta, contei tudo. O caso de Otávio com minha mãe, a dor de Ronaldo, a mentira que sustentaram e o desprezo frio que ouvi da boca dele. Escrevi que, se eles escolhessem continuar ao lado de Otávio, era porque eram tão covardes quanto ele, que eu, por minha vez, cortava qualquer laço com aquela família. Não os reconhecia mais como parte da minha vida. No final, deixei claro, meu pai era Ronaldo, o único, o homem que me criou, que chorou por mim, que me ensinou a ser forte. O resto não passava de sombra. Deixei a carta na casa de um dos meus tios e fui embora sem olhar para trás. No ônibus em direção a Olinda, senti um alívio estranho. Era como se eu tivesse arrancado uma ferida aberta. Apesar da dor, finalmente pudesse respirar. Hoje, escrevendo este desabafo aqui, percebo que minha vida mudou para sempre. Descobri que sou filha do meu avô. Mas, mais do que isso, descobri que paternidade não se mede em sangue. Se mede em amor, em presença, em sacrifício. Otávio nunca será meu pai. Nunca. Ronaldo sempre será. E, se algum dia me perguntarem quem sou eu, responderei sem hesitar, sou Fernanda, filha de Ronaldo. E nada, nem a mais cruel das verdades, vai mudar isso.